professor. Gostaria de saber os impactos que a operação militar especial da Rússia tem na vida cotidiana da população. Se tem modificado muito é, o dia a dia, como que isso tem impactado? E, ao mesmo tempo, no próprio orçamento, né, do Estado russo em ter que administrar essas duas demandas, né? Uma guerra e, ao mesmo tempo, a manutenção de Estado de bem-estar social. Como que isso tem acontecido e o impacto da operação militar especial na vida cotidiana do povo russo? Olha, algumas pessoas até ficam indignadas quando eu apresento um quadro de absoluta normalidade na vida cotidiana dos russos e na vida cotidiana de todos nós que vivemos na Rússia. Algumas pessoas consideram que, enfim, é injusto se na Ucrânia as pessoas estão vivendo uma situação de guerra, sofrendo bombardeios, por que que na Rússia a situação, eu tento apresentar a situação como uma situação normal. Mas o fato é que, e eu devo confessar que até mesmo para mim foi bastante surpreendente a expectativa que eu tinha em relação ao futuro que viria após, né, fevereiro de 2022, após o início da guerra. É, eu era bem mais pessimista do que a realidade se revelou. O fato é que a nossa vida continua bastante normal. Não houve crise de abastecimento, e nesse aspecto a gente pode até dizer que em 2014 essa crise foi muito mais sentida. Em 2014, quando houve o primeiro pacote de sanções, após a Euromaidan, a Crimeia, a gente sentiu, num primeiro momento, alguns meses de desabastecimento de determinados produtos que eram importados, principalmente da Europa, queijos, carnes embutidas, enfim, alguns produtos digamos, de luxo, realmente passaram a faltar. Assim, a pizzaria não tinha a pizza de queijo italiano e de salame italiano e presunto cru. Então, no abastecimento, a gente viu algum impacto lá em 2014. Em 2022, não vimos nenhum. De fato, não vimos nenhum. Afetou coisas práticas, principalmente para nós estrangeiros que precisamos eventualmente transferir dinheiro para fora. Isso já hoje não é possível. As pessoas recorrem a moedas, a criptomoedas. Às vezes eu não mexo nessas coisas. Para mim é mais complicado ainda. Transferir dinheiro é um problema para mim. Mas o russo comum não tem por que transferir dinheiro para fora. Então é uma coisa que isso na vida cotidiana. Para diversas empresas, claro que é um problema a maneira como foi abolido o sistema SWIFT lá da Rússia. Cartões de crédito internacionais não funcionam na Rússia. Então eu já não podia usar minhas contas de banco no estrangeiro, eu não posso usar na Rússia, e as minhas contas russas, meus cartões de crédito russos não funcionam no exterior. Outro problema, mas que são questões que não afetam a maioria da população, questões de ordem logística, digamos assim. Voos para o estrangeiro também foram muito diminuídos, porque as sanções interromperam todos os voos entre a Rússia e a Europa, a Rússia e os Estados Unidos. Então hoje, Istambul é o grande hub para sair da Rússia. A maior parte das pessoas vai para o Istambul, alguns pelo Catar, pelos Emirados. Questões de ordem logística na vida cotidiana. Aqueles russos de classe alta, classe média, alta, e que estavam acostumados a viajar para a Europa, esses sim tiveram um impacto na vida deles, que eles passaram a ter uma dificuldade muito maior. Agora é difícil para um russo obter o visto Schengen. E como eu disse, se antes o pessoal com muito dinheiro ia passar o final de semana em Paris, pegava um voo de 3, 4 horas e chegava em Paris, hoje não tem como, você precisa fazer um desvio enorme, mesmo se você tiver o visto. Agora, são coisas que afetam uma parte específica da população, né? A grande maioria dos russos, quando podia viajar para o exterior, viajava para a Turquia, já mencionei a República Dominicana, o Egito, a Tailândia. Eles gostam muito desses resorts, tudo incluído. Isso não mudou. E até a gente tinha mencionado o turismo.
No turismo, isso acabou beneficiando o turismo interno na Rússia, porque aqueles russos que antes viajavam para a Europa já não podem viajar para a Europa, muitas vezes eles vão viajar internamente para destinos que não eram populares entre estrangeiros, mas que eram frequentados por russos. E hoje o influxo de turistas internos aumentou consideravelmente nessas regiões, e isso beneficiou muito diversas economias locais. Outro impacto, se a gente for falar de turismo, que é uma área que eu trabalho, né? Eu sou guia de turismo, é a chegada de estrangeiros. Diminuiu consideravelmente o número de turistas estrangeiros, principalmente aqueles vindos da Europa, também da América Latina, diminuiu bastante. Porém, por outro lado, aumentou bastante o número de árabes que vêm para a Rússia, o número de iranianos, considerável, indianos, e após a pandemia os chineses estão aos poucos retornando, né? Os chineses já eram maioria antes da pandemia. Então houve algumas mudanças, mas de modo geral, para a vida cotidiana da população, pouca coisa, realmente pouca coisa. É que o pessoal fica indignado, acha injusto, mas o fato é que eu duvido que um brasileiro tenha deixado de ir para a Disney durante a guerra do Iraque ou durante a guerra da Iugoslávia, quando os Estados Unidos estava em guerra no exterior e a vida dos americanos foi pouquíssimo afetada. E na guerra do Vietnã, deixaram de ir para a Disney. Na guerra do Vietnã, então, né? Que a guerra do Vietnã é uma que afetou, né, internamente, né, os estudantes saíram em protesto, o governo estava com a popularidade baixa. Não é o caso na Rússia hoje. Então, é isso. Acaba que um gigante como a Rússia, ele consegue levar a cabo uma guerra em suas fronteiras sem afetar drasticamente a vida da população. Do ponto de vista da economia, que, enfim, não é bem a minha área, mas do ponto de vista da economia, há um processo inflacionário, mas que datava de antes da guerra ainda, considerável. Claro que a guerra derrubou o valor do rublo, mas muito menos do que eu imaginava. E agora, com a ascensão do Trump, o rublo deu uma boa valorizada. Os russos têm, na verdade, conseguido manter o câmbio bastante estável já há coisa de 2 anos, né? Foi nos primeiros meses da guerra que o câmbio realmente ali, até eles ajustarem, complicou bastante. E a opinião de várias pessoas, me parece que faz sentido, é que eles têm trabalhado com um modelo que muitos dizem que não é sustentável por muito mais tempo, mas que por enquanto tem funcionado, de um keynesianismo de guerra, de aumentar o gasto público, fazer grandes investimentos públicos, principalmente na área de defesa, mas enfim, também dando altos salários, porque as pessoas pensam que a maioria dos soldados na Ucrânia são convocados, né? Mas não é verdade. A maioria dos soldados eles são pagos. Eles têm um contrato com o Ministério da Defesa. Aqueles convocados geralmente não são mandados para a Ucrânia. Inclusive teve um escândalo que mandaram soldados convocados para a Ucrânia, isso não era permitido, o parlamento descobriu, foi aberta uma investigação. Por quê? Eles convocam os soldados para substituir soldados profissionais mais antigos em bases militares ou na fronteira, e enviam os soldados pagos, os soldados que têm um contrato com o Ministério da Defesa para a Ucrânia. Tem cartazes na cidade convocando, né? Na cidade, no metrô, tem cartazes, e é um dinheiro considerável que é pago para essas pessoas. Ainda mais se a gente considerar a média salarial no interior do país, as pessoas ganham, às vezes, 5, 6, 10 vezes a média de salário, e essas pessoas têm voltado do fronte com muito dinheiro acumulado, e, claro, eles gastam, eles compram imóveis, o preço dos imóveis subiu muito desde o início da guerra, que era uma coisa que eu não imaginava que aconteceria, o aluguel subiu consideravelmente, não um sinal de que as pessoas estão pagando mais, gastando mais. E a economia cresceu, acho que cresceu 3,5% no ano passado, que é bastante acima das projeções. Então, o fato é que todo mundo aponta que no Ocidente se aponta, na imprensa se aponta que é insustentável, que a Rússia está à beira do colapso.
Agora, eu estou lendo isso há 15 anos, 20 anos, eu estou lendo que a Rússia está à beira do colapso. E bem, até agora ela não colapsou. Então, não sou eu que vou esperar esse colapso assim tão iminente. E com a chegada do Trump, querendo ou não, o Putin ganha ali uma trinca de reais que ele parece que pretende usar, né? Faço mais uma aí, acho que pode, né? Se pudesse,